Ela então conseguiu se posicionar, porque ela tomou posse do direito de ser respeitada. Você já deve ter ouvido falar que a gente nunca deve julgar um adulto sem saber a criança que ele foi. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. E para ilustrar, eu vou te apresentar a história real de uma aluna que durante 15 anos soube do adultério do marido e não conseguia se posicionar da devida forma para ser respeitada dentro do casamento. É claro que, ouvindo só esse preâmbulo da história, a tendência é julgar. Como assim? Como que uma mulher se sujeita a uma situação como essa? E eu vou te contar. E eu espero que com essa história você consiga compreender que nós vamos conseguir ajudar as pessoas, inclusive os maridos, inclusive as esposas, os filhos, quem precisar, se nós conseguirmos olhar um pouquinho além da situação que está sendo apresentada. Então presta atenção. E eu sei que existe uma tendência de julgarmos rápido demais. Gente, mas o que faz uma mulher submeter a uma situação como essa? Eu jamais faria isso. Ou então, nossa, com certeza era uma mulher que não tinha escolaridade, não tinha dinheiro, não era bonita, não... Nada disso. Muito pelo contrário, uma mulher que tinha condições financeiras, uma mulher muito bonita e estudada. Quando ela entra para a mentoria, ela então descobre a chave que explicava todo esse posicionamento dela diante dos erros do marido. O que ela descobre e o que ela nos conta? Que a mãe dela conheceu o pai, mas o pai era casado, o pai tinha filhos, o pai tinha uma outra família. Então a mãe dela teve esse caso, engravidou e o pai não assumiu. E a mãe carregava essa culpa de ter destruído uma família, de ter tido filho com um homem casado. Esse homem não assumiu, não cuidou da filha dela, não cuidou dela. E ela soube dessa história. Meu papai era um homem casado, ele tinha uma outra família. E a minha vida só chegou até mim. Eu só existo porque uma outra mulher sofreu. Eu só existo porque outras crianças sofreram. As crianças lá da esposa, do pai. Quando a vida chega para uma pessoa dessa maneira, é muito comum que essa pessoa sinta uma coisa chamada menos-valia. Essa sensação de menos-valia faz com que a pessoa ande pela vida cabisbaixa, como se ela não tivesse o direito daquela vida que chegou até ela, como se ela não tivesse honra, como se ela não fosse merecedora de respeito. E pessoas assim tendem a estar na vida comendo as migalhas que caem do banquete e achando que isso é o que elas merecem. Por isso que quando ela descobriu o adultério por parte do marido, ela tentou falar, argumentou, e aquilo não trouxe nenhuma mudança e ela seguiu aceitando aquele adultério. Não porque ela não soubesse que aquilo era ruim, que aquilo era errado, que aquilo era prejudicial para a relação deles. Não, ela sabia de tudo isso. Mas lá no íntimo, ela achava que já estava bom o suficiente. Só o fato de a vida ter chegado até mim já tá bom, e só o fato de um homem ter me querido já tá ótimo. Eu não vou reivindicar mais nada, porque eu não mereço. Então, o senso de não merecimento, a sensação de menos-valia fazia com que ela ficasse ali, recebendo aquelas migalhas. Só que na alma dela algo pulsava. Ela queria ser amada, ser respeitada. Quando então ela olhou para esse ponto da história, tudo mudou. Ela nasceu, ela renasceu, ela floresceu. Ela então conseguiu se posicionar, porque ela tomou posse do direito de ser respeitada. E por que eu tô te contando isso? Porque muitos maridos, muitas esposas, muito sogro, muita sogra, muito pai, muita mãe, trazem nas suas histórias, nas suas bagagens, esses pontos de vida que estão ocultos. Essas questões que a olho nu parece ter sido só mais um ponto da minha história. Eu sou fruto de um adultério. A minha mãe se meteu com um homem casado, eu nasci e eu destruí o meu nascimento, ou a relação da minha mãe com ele destruiu uma família e pronto, acabou, isso é neutro. Isso não é neutro. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado antes de emitir um julgamento. A gente precisa ser muito cuidadoso antes de simplesmente desistir de nós mesmos, desistir às vezes de um casamento, porque por trás daqueles problemas que um casal está vivenciando pode existir tanta dor, pode existir tanto trauma, pode existir tanta crença limitante. Esse aqui é um exemplo. Uma mulher que restaurou o casamento, o marido pediu o casamento para oficializar a relação, uma mulher que está sempre presente nas aulas ao vivo dando o seu testemunho. E se você tem interesse em saber o que no seu coração, na sua bagagem ou na bagagem do seu marido pode estar afetando a forma de vocês estarem no mundo, desfrutando, prosperando, vivendo um casamento muito feliz, é só continuar seguindo os conteúdos aqui.